Uma questão que eu estava aguardando há muito tempo aparecer e que apareceu no Enem, caiu agora no SSA. Fiquei muito feliz, porque é um assunto muito interessante que envolve total o equilíbrio químico, que é uma das matérias que estudamos em físico-química, né? Vamos lá. Essa questão, ela diz o seguinte: a hidroxiapatita de fórmula tal, é o principal mineral que compõe o esmalte dentário. Foi até um assunto que eu acabei comentando com o meu dentista, porque ele comentou comigo, né, que a maior incidência de cárie é justamente por causa desse desequilíbrio que acontece aí na flora bucal. E achei muito interessante essa questão. Ela se encontra em equilíbrio com íons presentes na saliva. Então, ela está em equilíbrio com os íons que tá na saliva, né? Então, a hidroxiapatita, então, ela está em equilíbrio quando a gente tem, portanto, os íons presentes na saliva. Então, enquanto tem esses íons na saliva, tudo certo. Esse equilíbrio pode ser representado simplificadamente pela equação. Aí ele me dá a equação química, aqui, e ele me diz o seguinte: Alice, um menino de 10 anos de idade, adora comer doces. Porém, uma consulta odontológica, o dentista disse que ela deveria parar imediatamente o consumo desses alimentos, pois um dos dentes estava com uma pequena cárie. Sabendo que a ingestão frequente de alimentos ricos em açúcares pode levar à acidificação da boca, pode-se afirmar que tal processo provoca o deslocamento do equilíbrio para... Muito interessante, gente. Vamos lá, se me permitem se aprofundar mais do que o necessário para essa questão, eu vou fazer isso, tudo bem? Quem não quiser realmente, é só avançar esse vídeo que a gente tem a resolução da questão, tá? O que acontece? A hidroxiapatita, que ele fala nessa questão, e que tem essa fórmula aqui, se vocês repararem bem, ele cita que é um componente mineral importantíssimo para, então, a constituição do esmalte dentário. A gente sabe que o nosso esmalte dentário, os nossos dentes, os nossos ossos, ele é principalmente formado por cálcio, tá? Que ajuda, cálcio este, que ajuda não só na fortificação de dentes e ossos, como também cálcio que ajuda na propulsão e impulso das células nervosas, dos neurônios, né? Ajuda na contração muscular, enfim, vários aí benefícios do cálcio. Mas o cálcio também, mas a hidroxiapatita também, ao mesmo tempo que ela é um mineral que compõe esmalte dentário, ele encontra em um equilíbrio. Então, vocês percebem, né, que isso aqui é um equilíbrio químico. O que acontece? O que acontece é que o equilíbrio químico, quando a gente estuda, sempre por essa setinha, uma para cima, uma para lá, para a direita e outra para a esquerda, ela representa principalmente uma situação que ela é reversível. Então, por ela ser reversível, ela pode, portanto, tanto quanto se comportar para o aumento desse lado, né? E tanto quanto para o aumento desse outro lado, dependendo, portanto, da proporção que a gente dá de sentido para a reação. O que acontece? O que acontece aqui é que a hidroxiapatita, mineral importantíssimo para a saúde dos dentes, e que também a partir, né, da ingestão de flúor, não ingestão, perdão, mas da utilização do flúor nas pastas de dente, né, que a gente usa o flúor na pasta de dente, a gente ajuda, portanto, a renovar o mineral e também a melhorar a saúde bucal, controlando, portanto, o pH da boca. O que acontece é que nossa boca tem um pH específico. Esse pH específico da boca permite que a gente tenha, portanto, nem um ambiente muito ácido e nem um ambiente muito básico, tá? E também não muito neutro. A gente tem um pH específico bucal. Então, esse pH, ele é perfeito, portanto, para manter a saúde ali dos nossos dentes e tudo mais. O que acontece? O que acontece é que quando a gente consome alimentos como esses, alimentos ricos em açúcar, e não necessariamente ricos em açúcar, tá? Porque a gente sabe que o nosso organismo tudo se transforma em glicose. Então, independentemente do que você coma,
Ah, tô comendo um monossacarídeo, tô comendo, que é a glicose, por exemplo. Tô comendo um disacarídeo, que é, por exemplo, a sacarose. Ah, tudo isso se transforma em glicose no nosso corpo. Tô comendo um polissacarídeo, um amido aqui, tá? Então tudo se transforma, por exemplo, em glicose no nosso corpo, no final das contas. Só que o que acontece é que no nosso momento da mastigação e tudo mais, a gente tem um aumento uma diminuição do pH, né? O que leva a um aumento da acidificação. Por quê? É aí que tá o detalhe. Como é um equilíbrio químico reversível, eu tanto quanto posso favorecer o aumento dessa hidroxiapatita com essa formulação química, que vai coibir, então, portanto, para a saúde bucal, como eu também posso desequilibrar, né, tirar esse equilíbrio químico e fortalecer, aumentar, portanto, a, esses íons mais aí, esses íons aí separados. E o que acontece é que essa acidificação, ela acontece quando a gente tem um pH menor que 7. Essa acidificação, ela é ocasionada principalmente aí quando a gente tem algum desequilíbrio na nossa flora bucal, né? Então, digamos assim. E quando a gente tem um pH muito abaixo do que é estabelecido na saúde da nossa boca e tudo mais, a gente tem um ambiente muito propício para bactérias. E aí, um ambiente muito propício a bactérias, temos, por exemplo, uma diminuição da hidroxiapatita e um aumento, portanto, da quantidade de íons. Perceba, portanto, que a gente tem essa acidificação e um aumento de acúmulo de bactérias. Acontece que isso pode gerar cárie. O que eu posso fazer para poder manter, portanto, o deslocamento estável para a formação da hidroxiapatita e manter, portanto, esse mineral mais estável do esmalte dentário? Escovação dos dentes após 30 minutos, após 30 minutos das refeições, né? De uma refeição que você comer. Por quê? Porque 30 minutos vai ser um período de tempo razoavelmente para o amido, que às vezes consumimos, fazer a deglutação através da mastigação e a gente conseguir realizar a escovação. O que acontece é que com a escovação a gente vai tentar balancear e equilibrar esse equilíbrio, esse desequilíbrio químico, né? A formação da hidroxipatita novamente. A gente vai ter um ambiente mais ácido, favorecido, portanto, por esse desequilíbrio químico. E quando a gente escova os dentes, quando a gente mantém a regulamentação do pH da boca e ali o flúor que vai estar em contato com os dentes, a gente, portanto, consegue a remineralização do esmalte dentário, tá? E com isso a gente consegue manter um equilíbrio tranquilo para conseguir manter isso aqui estável. É isso que acontece. Então, para resolver a questão, seria esse aprofundamento que eu teria dado. Então, o que acontece? Essa menininha tá com cárie. Se ela tá com cárie, eu sei então, portanto, que o ambiente tá acidificado, tá? Nem precisa eu falar isso, porque o próprio enunciado aqui em cima falou, né? Que o equilíbrio se encontra em equilíbrio com os íons presentes na saliva. Se eu diminuo a saliva, eu deixo o ambiente, portanto, mais ácido, que é justamente o que ele me falou aqui, tá? Então, o ambiente está mais ácido, mais propício, portanto, a bactérias e a litose, cárie, enfim, todas essas outras patologias, tá? Bucais. Então, o que acontece? Eu vou favorecer, né, a equação, o deslocamento da equação química em um ambiente com muito mais acidificado para a direita. Porque eu sei que a hidroxiapatita, que é essencial, ela vai ser um principal mineral para o esmalte dentário. Se eu tenho esse esmalte dentário fragmentado por cárie, eu não vou ter uma produção de hidroxiapatita tão grande assim. Então, o deslocamento do meu equilíbrio está muito mais aqui, no qual eu vou ter, portanto, um ambiente ácido e, portanto, um deslocamento para a direita, tudo bem? Na equação química, devido à diminuição do pH. Lógico, né? Se eu tenho um meio ácido, eu tenho uma diminuição do pH. Assim, favorece a dissolução da hidroxiapatita. Isso aqui é a dissolução dela, olha. Então, vou favorecer a dissolução da hidroxiapatita, aumentando o risco de cárie. Então, aí, ó, questão linda. Fiquei muito feliz que caiu no SSA uma questão dessas. Caiu uma questão muito semelhante no Enem, mas ele pedia uma
indicação de pasta de dente para ser utilizada, portanto, para poder evitar aí a desmineralização do dente. Detalhe, isso aqui que eu falei, aqui acontece, portanto, Ai, meu Deus, sempre tá ficando grosso aqui. Acontece a desmineralização e aqui acontece a remineralização do esmalte dentário, tá? Isso aqui do esmalte dentário, tá? Então, por isso que é muito importante a gente manter essas escovações em dia, tá? Aqui a gente não pode favorecer para a esquerda, porque eu vou estar aumentando esse equilíbrio químico a favorecer, então, a hidroxipatita. Então, a gente não teria, por exemplo, uma garotinha com cárie, né? E a diminuição do pH tá correto, mas isso aqui não tá, tá? E eu não iria favorecer a dissolução da hidroxipatita, já que tá pendendo, então, para esquerda, né, e não para direita. Quando eu desloco o meu equilíbrio químico para a direita, eu vou dissolver, né, essa hidroxipatita, tá? Então, dissolvendo essa hidroxipatita, a concentração dela aumenta. Então, por isso que eu tenho uma acidificação do meio. Direita tá correta, direita tá correta, direita tá correta. Qual é o erro aqui delas, né? Aumento do pH, a gente tem um pH básico e não ácido. E é o mesmo erro aqui, básico e não ácido, então já não pode ser. E aqui ele diz o seguinte, eu vou deslocar para a direita na equação química, devido à diminuição do pH, beleza? Assim favorece a formação da hidroxipatita, aumentando o risco de cáries. Se eu aumento a formação de hidroxipatita, eu não tenho, por exemplo, o risco de cáries. Tá errado, então a gente fica com a letra A. Espero que você tenha gostado dessa resolução, que tenha sido eficiente para acrescentar em coisas que você talvez não sabia, né? Esse é o intuito do canal. Unir as matérias de forma interdisciplinar e de forma também de garantir também o seu conhecimento de forma mais integral, tá? Tchau, tchau e até o próximo vídeo.